Imagina acordar cedo, abrir a janela e ver a sua rua completamente tomada, não por carros, não por pessoas, mas por milhares de criaturas se movendo ao mesmo tempo, atravessando avenidas, subindo calçadas, bloqueando cada saída possível. E você não pode simplesmente espantar porque não é um grupo isolado, é uma massa coordenada que parece infinita. E o mais louco é que isso já aconteceu em cidades reais, não foi cena de filme, não foi exagero de internet, foi a natureza ocupando o espaço urbano de forma tão organizada que a infraestrutura simplesmente parou. Pensa nisso, sem energia suficiente para conter, sem bloqueio capaz de deter, apenas ruas inteiras transformadas em corredores vivos. E a pergunta que fica é direta: será que a natureza consegue superar toda a estrutura que a gente construiu ou a cidade é só uma ilusão de controle temporário? Agora segura isso porque olha o que rolou em uma ilha onde caranguejos vermelhos começaram a sair da floresta ao mesmo tempo. Não eram dezenas, não eram centenas, eram milhares atravessando estradas principais como se a cidade simplesmente não existisse. Carros precisaram parar, escolas interromperam aulas, moradores ficaram ilhados por horas. E você pode pensar que bastava fechar uma via ou colocar barreiras físicas, mas quando o fluxo é contínuo e coordenado, bloquear vira praticamente impossível. A galera que acompanha esses eventos descobriu que durante alguns dias a prioridade da ilha inteira não era o trânsito, era permitir que o ciclo natural seguisse. Pensa nisso, infraestrutura moderna, asfalto, sinalização. Nada disso impede quando a movimentação coletiva é forte o suficiente. E não é só com caranguejos. Enxames de insetos já fecharam aeroportos. Águas vivas já interromperam usinas de energia costeiras quando entupiram sistemas de resfriamento. E aqui vem a virada. Esses eventos não acontecem por acaso, eles seguem padrões ambientais específicos. Existe um momento exato em que tudo começa e um momento em que tudo para. Não é caos aleatório, é sincronização biológica em massa funcionando como um relógio natural gigantesco demais. Você já tinha parado para pensar que uma cidade inteira pode precisar se adaptar ao ritmo de criaturas pequenas? E agora vem a parte que muda completamente a forma como você enxerga isso. Porque a galera que estuda esses eventos percebeu um padrão que parece até roteiro de filme. Essas invasões não começam do nada, não são surtos aleatórios. Elas obedecem sinais ambientais extremamente específicos como temperatura, nível de umidade, intensidade das chuvas ou até fase lunar. Pensa nisso com calma. Milhares de criaturas respondendo ao mesmo estímulo invisível quase ao mesmo tempo, como se alguém tivesse apertado um botão gigante que só elas enxergam. E olha o que rolou quando pesquisadores começaram a monitorar esses ciclos. Descobriram que muitas dessas migrações podem ser previstas com antecedência porque seguem janelas muito claras dentro do calendário natural. Isso significa que aquele momento em que ruas ficaram tomadas não era descontrole absoluto, era sincronização coletiva operando com precisão absurda. E aqui entra a primeira revelação que recompensa quem ficou até agora: a cidade não foi atacada, ela apenas estava no caminho de um ciclo que existe há muito mais tempo do que o asfalto. Você tem noção disso? A infraestrutura humana é recente comparada à repetição milenar desses movimentos biológicos. E quando você entende que é previsível, a pergunta muda de tom. Não é mais como impedir, é por que acontece naquele exato momento. Você já sabia dessa loucura? Deixa o like que tem mais porque o que vem agora deixa tudo ainda mais insano. Mas calma, isso ainda é o começo. Porque descobrir que é previsível não resolve o problema se você não entende o que dispara o movimento. E aqui entra o detalhe invisível que quase ninguém percebe: pequenas variações de temperatura, mudança na salinidade da água, intensidade das chuvas nas semanas anteriores ou até a combinação específica entre umidade e fase lunar podem funcionar como um sinal de largada coletivo. Pensa nisso com atenção: milhões de organismos espalhados por florestas, praias ou manguezais esperando por uma condição exata para se mover ao mesmo tempo. Não é liderança, não é comunicação humana, é resposta biológica sincronizada ao ambiente. E olha o que rolou quando técnicos começaram a cruzar dados climáticos com migrações passadas. Os picos coincidiam com alterações ambientais muito específicas, quase como um código que ativa a marcha. Isso muda completamente a narrativa, porque não se trata de criaturas decidindo invadir a cidade, trata-se de um ambiente que empurrou o ciclo para o ponto máximo. A cidade é apenas o obstáculo no caminho. E quando esse gatilho invisível é ativado, a força coletiva se torna gigantesca demais para qualquer bloqueio improvisado. Agora a pergunta não é se acontece, é quando acontece de novo.
E é aqui que a coisa fica ainda mais absurda, porque quando essa sincronização acontece a infraestrutura simplesmente começa a mostrar suas limitações. Imagina avenidas principais bloqueadas não por acidente, mas por um fluxo contínuo de organismos atravessando como se estivessem ignorando completamente as regras humanas. Olha o que rolou em cidades costeiras onde sistemas de resfriamento industrial foram interrompidos porque águas vivas começaram a se acumular nas entradas de água do mar. Não foi sabotagem, não foi falha técnica comum, foi biologia em massa pressionando um ponto frágil da engenharia. Pensa nisso. Estradas foram fechadas não porque quebraram, mas porque se tornaram corredores naturais de migração. Aeroportos já interromperam operações por enxames densos o suficiente para comprometer visibilidade e segurança. Você percebe o padrão? Tecnologia é projetada para resistir a impactos previsíveis, vento forte, chuva, carga. Mas quando milhares de corpos vivos se movem juntos obedecendo um ciclo ambiental, o sistema trava. E não é porque a infraestrutura é fraca, é porque ela nunca foi desenhada para competir com um fenômeno biológico sincronizado. Nesse momento a balança parece virar, cidade de um lado, natureza do outro. E por alguns dias o controle troca de mão sem precisar de força bruta alguma. E agora vem a parte que parece contraintuitiva, porque a solução para interromper tudo isso quase nunca envolve máquinas gigantescas nem barreiras improvisadas, envolve o próprio ambiente mudando ligeiramente. A galera descobriu que uma queda específica de temperatura pode desacelerar completamente a migração, que uma mudança na direção da corrente marítima altera o caminho das águas vivas, que a salinidade diferente depois de uma sequência de chuvas pode dispersar organismos que estavam concentrados. Pensa nisso. O mesmo fator que ativa o movimento também pode desligar o ciclo, como se a natureza tivesse dois botões invisíveis, um para iniciar e outro para encerrar. E olha o que rolou quando cidades começaram a estudar esses padrões em vez de lutar contra eles. Passaram a prever o pico e aguardar o momento exato em que o ambiente se ajustaria sozinho. Aqui a inversão é clara. Não é força humana contra criatura pequena, é equilíbrio contra desequilíbrio. Quando a variável ambiental cruza determinado limite, o fluxo perde intensidade, a massa se dispersa, as ruas reaparecem, os portos reabrem, e a cidade volta a respirar, não porque venceu, mas porque o ciclo completou sua fase. E agora presta atenção porque a perspectiva vira totalmente. Até aqui parece que estamos falando de caranguejos, insetos ou águas vivas individualmente, mas o verdadeiro poder nunca foi o animal isolado, foi o número. Foi a sincronização absurda que transforma milhares em uma força única. Pensa nisso. Um único caranguejo atravessando a rua não muda nada, mas quando milhares começam a se mover na mesma direção ao mesmo tempo, a lógica urbana simplesmente entra em colapso temporário. E olha o que rolou quando pesquisadores começaram a calcular densidade por metro quadrado nesses eventos. O volume coletivo cria uma pressão física que nenhum pequeno bloqueio consegue conter. Não é tamanho, é massa coordenada, é repetição sincronizada. É a mesma estratégia que cardumes usam no oceano ou que aves migratórias usam nos céus. Você começa a perceber que o fenômeno não é sobre invasão, é sobre multiplicação alinhada. E quando o alinhamento atinge o ponto máximo, até estruturas gigantescas demais parecem pequenas diante da fluidez biológica. Aqui o choque cresce de novo. Porque se isso acontece em uma ilha ou cidade costeira, o que impede que ciclos semelhantes se repitam em outros lugares onde as condições ambientais estejam prestes a cruzar o mesmo limite invisível? E é exatamente aqui que tudo fica ainda mais intrigante. Porque se esses eventos dependem de equilíbrio ambiental, qualquer alteração nesse equilíbrio pode alterar também a frequência e a intensidade das migrações. A galera que monitora ciclos naturais já percebeu que mudanças graduais de temperatura e padrões de chuva podem adiantar ou atrasar movimentações em massa. Pensa nisso com calma. Pequenas variações acumuladas ao longo dos anos podem deslocar o momento do pico e fazer com que ele coincida cada vez mais com áreas urbanizadas, não porque as criaturas estão invadindo de propósito, mas porque as cidades foram crescendo sobre antigos corredores naturais. Olha o que rolou em diversas regiões costeiras onde expansão urbana ocupou zonas de manguezal. Quando o ciclo ativou, a rota continuou exatamente onde sempre esteve, só que agora existiam ruas no caminho. Isso amplia a pergunta inicial de forma gigantesca demais. Não é apenas se a natureza consegue superar a cidade, é se a cidade está respeitando os ciclos que já existiam antes dela. Quando esses fatores se alinham, a repetição é quase inevitável.
E o fenômeno deixa de parecer um evento isolado e passa a ser parte constante de um sistema maior que continua funcionando independentemente do concreto. Agora volta para o começo e olha para tudo isso com outra lente. A pergunta nunca foi apenas se criaturas pequenas podem dominar ruas inteiras. Foi entender quem realmente controla o ritmo do espaço que a gente chama de cidade. Pensa nisso. Durante alguns dias a infraestrutura parece frágil, as avenidas ficam imóveis, os portos param, e a sensação é de que algo tomou conta, mas na verdade não houve invasão, houve apenas um ciclo natural passando por um território que já era rota muito antes do asfalto. E quando você junta todas as peças a conclusão fica clara, não é força bruta contra concreto, é sincronização contra planejamento humano. Quando o ambiente ativa o movimento coletivo a cidade se adapta ou espera. E quando o ambiente muda novamente tudo retorna ao normal como se nada tivesse acontecido. Isso muda totalmente a forma de encarar o controle que achamos ter. Talvez a cidade não seja um domínio absoluto. Talvez seja apenas um intervalo temporário dentro de um sistema muito maior. Entender isso é a verdadeira virada. Porque a natureza não precisa vencer permanentemente, ela só precisa lembrar que o ciclo continua.